Uma das primeiras coisas que a gente precisa lembrar, que nós já falamos e nós já estudamos a respeito do contexto histórico do pensamento grego, principalmente no surgimento dos sofistas. Nós abordamos também como que estava toda a mudança política, social daquele contexto, daquele período em que emerge esse pensamento racional da filosofia, os questionamentos acerca da convivência humana, a reflexão sobre como seria a melhor forma de viver, de se organizar enquanto sociedade, e começa a surgir diversas reflexões, diversas propostas sociais, diversos legisladores, dentre eles os próprios gregos, que precisam determinar, organizar a polis, organizar a política. E falamos também que a vida política dentro do contexto grego está intimamente ligada ou está imbricada à vida social. A praxis da vida se estabelece a partir da praxis política, ou seja, o cidadão grego, o cidadão de Atenas, né, da Grécia Antiga, daquilo que a gente chama de período clássico, história clássica da história antiga, eles compreendiam que a vida social ela se estabelece a partir da sua relação com a polis. Ou seja, a polis é uma extensão da individualidade, a polis é uma extensão da própria cidadania, a polis é uma extensão do próprio cidadão. Ele se estabelece, ele se reconhece como cidadão, como ser humano em razão da polis. Inclusive essa é a proposta entendida e compreendida por Aristóteles, né, quando ele fala que o ser humano é um animal político. Quando ele aborda essa questão de que o ser humano é um animal político, ele está falando justamente dessa relação da natureza humana, que é se organizar, que é se estabelecer dentro da cidade, arrumando, organizando, alternando, mudando, transformando a própria forma de conviver na polis, na cidade. E essa transformação e essa atuação do ser humano na polis é entendido pelos gregos como política, né? Ou em grego politikó. Nós falamos isso nas últimas aulas. Agora, é interessante a gente perceber também o quanto que Sócrates, nesse contexto, ele emerge, ele surge junto com os sofistas. Nós falamos acerca dos sofistas, que eles são grupos de pessoas que são consideradas sábias, são consideradas pessoas que são amigos da sabedoria, eles são professores, eles elaboram um pensamento reflexivo a respeito da cidade, a respeito do cidadão e a sua relação com a polis. Eles também são professores de retórica, de técnicas de retórica, de oratória, ou seja, eles detêm os mecanismos de reflexão e a estratégia de utilizar a oratória, ou seja, o arcabouço intelectivo a favor da atuação e da persuasão retórica, né, na linguagem. Ele utiliza muito da retórica e da oratória para o convencimento, para a proposta de novas reflexões, e essa técnica é utilizada dentro da polis, no ágora, onde os embates políticos acontecem. Muitos dos sofistas, e dentre eles os principais Górgias e Protágoras, eles estão presentes dentro desse contexto. Não necessariamente os sofistas eram aqueles que eram cidadãos com direitos políticos em cada cidade grega. No entanto, como professores, eles também eram o que nós hoje chamaríamos de consultores ou de representativos. Eles eram aqueles que representavam os interesses de alguns bens nascidos, de alguns cidadãos da época no discurso. Então, eles também se prestavam a um serviço de consultoria, de representação no interesse alheio. Então, se você tem um tema importante, um tema tanto quanto fundamental para se discutir na polis, é interessante que você consiga saber falar, tenha a técnica correta, saiba persuadir os seus ouvintes para que a sua proposta de lei possa ser votada e aprovada. Num contexto de democracia direta, de participação direta dos cidadãos no ágora, o poder do convencimento é fundamental, o poder do convencimento é muito importante. E aí surgem os sofistas, dentro desse contexto, detentores de uma técnica de retórica, detentores de uma técnica de oratória que possa, de uma certa forma, servir como professores ou como processo de transferência de conhecimento dessa técnica específica, que é a retórica, para outros. Então, os sofistas eram contratados por muitos gregos para que eles pudessem ensinar a técnica do discurso público, de se falar em público, da retórica. Uma outra coisa que acontece entre os sofistas e que surge dentro do pensamento sofista
é a relativização daquilo que se entende como fundamentos dentro do pensamento grego, né? Então os gregos estão passando por um processo de ruptura daquilo que era o contexto mitológico, e eles estão agora assimilando a vida na polis, não apenas e não mais a partir da influência dos deuses, né? Não que os deuses deixaram de existir para os gregos dentro desse contexto, mas eles estão assimilando a vida na polis a partir da sua própria realidade. Eles estão assimilando a vida na polis a partir do seu próprio contexto. Como que os homens podem se organizar e como que os homens podem, de uma certa forma, se estabelecer socialmente. Então, o que os sofistas afirmam? Que essa construção social, ela é resultado de hábitos, de culturas. Então, as regras, a moral, as religiões, as leis, os costumes, nada mais são do que hábitos. Nada mais são de que uma prática habitual. Não a prática no sentido de praxis, né? De o intelecto colocado a serviço da convivência e sua transformação, ou seja, o pensamento racional, intencional, se estabelecendo na ação. Isso é praxis, né? Agora, eu estou falando da prática habitual. A prática habitual é diferente desse fundamento da praxis. A prática habitual é aquilo que se faz pela rotina, pelo hábito. Então, os amigos sofistas, eles afirmavam que a vida na polis, ela é resultado de cultura. Cada cidade tem uma cultura, cada cidade tem uma moral, cada cidade tem umas regras sociais, cada cidade tem a sua expressão religiosa, a sua expressão de fé. Então, eles vão relativizando tudo aquilo que para os gregos estavam sendo tomados como fundamentos. E essa é justamente a crítica de Sócrates, né? Sócrates vai abordar e vai fazer uma crítica aos sofistas no sentido de que eles não estão interessados na busca da verdade absoluta, da aletheia, na busca da ideia absoluta do bem, da ideia absoluta de justiça, a ideia absoluta de perfeição. Eles relativizam todos esses fundamentos que são bases para a construção de uma vida saudável na cidade, afirmando que esses fundamentos nada mais são do que hábitos culturais. Cada cidade, cada cultura muda as suas regras sociais. E é justamente essa crítica que vai ser levantada por Sócrates, onde ele vai, todos aqueles que eram os alunos dos sofistas, que dentro daquele contexto se achavam sábios pelo questionamento, pela relativização, pela valorização da opinião, que em grego é doxa, né? Um conhecimento relativo, um conhecimento usual, do senso comum, um conhecimento simplificado. A mera opinião é a relativização da verdade. Os sofistas afirmavam que tudo não passava de uma opinião, né? Uma frase de Protágoras o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, não existem absolutos. O homem é a medida. Não é o referencial absoluto que é a medida, o referencial absoluto de justiça que é a medida para construirmos as nossas leis. Na verdade, construímos as nossas leis a partir do homem. O homem é a medida de todas as coisas. Então, o que cada cultura determina como algo aceitável ou não aceitável, a partir do seu processo legislativo e judiciário, estabelecendo leis e punindo, e cuidando para que essas leis possam ser cumpridas e punindo aqueles que não cumprem as leis, eles são relativos a uma mera opinião de grupos que opinam e de uma certa forma vence a opinião com maior votos. Então, Sócrates ele vai estabelecer uma crítica a essa realidade sofista, justamente porque ele acredita que existem ou deve existir fundamentos, deve existir absolutos, devem existir referenciais que possam nos servir de formas universais que transcendem essa realidade humana, do qual nós podemos tomá-los como referenciais universais para estabelecer a nossa convivência. Sem esses referenciais universais, a vida humana torna-se insuportável. Tudo passa a ser questionado, as leis passam a ser relativizadas. E se as leis elas são resultados de referenciais universais, como a ideia da justiça e a ideia do bem, e a ideia daquilo que é belo, eles têm que ser estabelecidos e devem ser respeitados. Se nós relativizamos as leis, nós criamos um estado de vida insuportável, né? Aproximadamente quase 2000 anos depois de Platão e Sócrates, um cara vai falar que se não existem leis, se não existem regras, nós transformamos a nossa vida num estado de guerra de todos contra todos. Essa pessoa é Thomas Hobbes, né? É mais ou menos isso. É claro que Sócrates, Platão não está abordando o pensamento filosófico a partir do mesmo referencial que Thomas Hobbes,
mas só para você ter uma ideia. Então o que Sócrates vai fazer? Ele vai começar a passear também no ágora, na praça pública, no espaço público, e vai começar a questionar os fundamentos daqueles que eram detentores do conhecimento, ou que arrogavam para si detentores do conhecimento. E para isso ele vai utilizar a ironia, ele vai utilizar a dialética e ele vai utilizar a própria maiêutica, né, que a gente chama do método socrático. Então nós temos, o que é dialética? Vamos primeiro por dialética. Sócrates entende por dialética a contraposição de negações, ou a superação de um argumento contrapondo ao próprio argumento quando ele é vencido a partir de seus referenciais. Então, o que Sócrates vai fazer? Olha, ele vai tentar ou levar o seu ouvinte, o seu interlocutor, a expressar uma opinião e vai se contrapor a essa opinião. E é esse movimento de contraposição de ideias, onde uma questiona a outra e supera a outra, é que nós vamos construindo o nosso conhecimento válido. É um movimento dialético, é um movimento de ir e vir, é um movimento de superação, é um movimento de uma nova posição de reflexão, tendo como objetivo último encontrar esse absoluto, encontrar esse referencial, desconstruir tudo aquilo que no nosso conhecimento e no nosso pensamento é tomado como algo sem fundamento, tomado como algo que pode ser questionado, pode ser duvidado. Ele é desconstruído para que o nosso argumento possa ser construído, ou o nosso conhecimento possa ser construído a partir de um referencial fundamental que seja universal e absoluto. Essa é a proposta de Sócrates. Então ele vai utilizar muito a dialética, que é esse diálogo onde ele vai se contrapor às ideias dos seus interlocutores e vai questionar essas ideias. Aí ele passa para o segundo estágio, que é a ironia. A ironia é mostrar aos seus interlocutores que o fundamento da sua argumentação ela não se sustenta, ou mostrar a eles a falibilidade, a insustentabilidade, a fragilidade dos seus próprios argumentos. Nessa contraposição, nesse movimento dialético, Sócrates faz perguntas, né? E nessas perguntas ele leva o interlocutor a questionar as suas próprias afirmações e fundamentos e a concluir que os seus argumentos não servem de base e fundamento. Então aí nós temos um terceiro estágio que no método socrático é tomado como maiêutica. E o que é a maiêutica? A maiêutica nada mais é do que aquilo que Sócrates chamava de parto das ideias, né? Diz a história que a mãe de Sócrates era uma parteira e trazia à luz crianças, né, das mulheres que estavam grávidas na época, e Sócrates toma esse referencial da parteira que traz à luz uma criança, né, no processo do nascimento final ali da gestação. Sócrates vai utilizar esse método de dialética, ironia e fazer com que o seu interlocutor possa nascer, né, para uma nova realidade, para uma nova iluminação de conhecimento, ou uma iluminação teórica intelectiva, vamos dizer assim. Então, Sócrates acredita que nós somos divididos em duas partes, né? Somos divididos de forma dicotomizada. Existe o nosso corpo e a nossa alma. Nosso corpo habita esse mundo material, finito, o mundo que tem fim, o mundo que é tomado pelo desejo, pelas paixões. E existe uma alma que é superior, uma alma que é do mundo da eternidade, do mundo do infinito, uma alma do mundo inteligível, do mundo metafísico. E para Sócrates, a nossa alma é eterna. Então, em algum momento da vida, essa alma ela foi colocada dentro de um corpo, né? Então, para os gregos, o que é vida? Vida é um instante ou um momento de existência em que alma e corpo coexistem. E esse corpo que é material e que perece, que acaba, e essa alma que é eterna, elas coexistem, e a alma, então, ela é retirada desse ambiente superior, onde habitam esses referenciais absolutos. A nossa alma, ela habita o mesmo ambiente da sabedoria, da perfeição, da justiça, da ideia do bem, do belo, do justo, do perfeito. E como ele tem esses referenciais, a nossa alma habita esse ambiente onde esses referenciais absolutos se estabelecem, e quando ela é encarnada num corpo, colocada num corpo, vamos dizer assim, não encarnação no sentido espírita, mas quando ela é encarnada num corpo, quando ela é colocada num corpo, né, quando essa alma recebe uma carne, né, nesse mundo material, diz que a nossa alma sofre uma amnésia. E Sócrates vai falar justamente que a nossa alma já tem todo o conhecimento. Essa vai ser a base da filosofia platônica, do dualismo platônico.
a nossa alma já detém todo o conhecimento necessário, que está disposto nesse mundo da eternidade. O problema é que no momento do nascimento, a alma sofre uma amnésia, a alma esquece. E o exercício do método socrático nada mais é do que desconstruir as falsas impressões que são assimiladas por esse corpo, por meio dos sentidos, por meio do aprendizado relativo dos sofistas, essa realidade material, é a desconstrução desse conhecimento que é relativo, que é uma doxa, para que nós possamos, por meio do método socrático, alcançar o conhecimento verdadeiro que já está em nós, na nossa alma. Então, a dialética e a ironia nada mais é que a desconstrução desse conhecimento ou da presunção do conhecimento, né? a própria opinião, a doxa, e por meio da investigação de perguntas e respostas, por meio desse método irônico de Sócrates, levar o interlocutor a ter acesso a algo que já está nele, a um conhecimento que já está nele, de modo que esse conhecimento possa vir à luz, possa ser trazido à luz, de dentro para fora, né? Nascer do próprio interlocutor um conhecimento que ele já sabia, mas não sabia que sabia. Aí a ideia de Sócrates de que, na verdade, o que existe é um parto das ideias. O que existe é um nascimento de conhecimento, de uma nova realidade. É quando a alma, na sua reminiscência, ela entra para dentro de si, né? Por isso a máxima socrática, conhece a ti mesmo, entrando para dentro de si, conhecendo a si mesmo, fazendo esse movimento interior para que você possa questionar tudo aquilo que foi estabelecido por meio de um conhecimento sensorial, dos sentidos, desse mundo material, e permitir com que esse conhecimento seja transformado ou dê lugar, vamos dizer assim, a um conhecimento superior que advém da nossa alma. E aí, quando isso acontece, nasce um novo tipo de conhecimento. A isso só chama de parto das ideias, aquilo que ficou conhecido como o método da maiêutica, certo? Esse é o pensamento socrático e que vai ser base para aquilo que a gente vai estudar em Platão, dentro do dualismo platônico, ok?